Boa tarde, pessoal, tudo bem? Neste vídeo irei demonstrar uma forma bem rápida e simplificada de construirmos a tabela de distribuição de frequência utilizando o Excel. O objetivo deste vídeo é facilitar o processo de contagem dos elementos e também o processo de determinação de quantas vezes cada elemento aparece. A tabela de distribuição de frequência nada mais é que essa tabela ensinada no material 03, fornecido pela professora doutora Vanessa Fauro, essa tabela vertical na qual organizamos os elementos do arranjo e determinamos quantas vezes cada elemento aparece. Esse procedimento pode ser feito usando o Excel de forma bem simples. Tem várias formas de fazer pelo Excel. Eu ensinarei uma forma que tem aplicações para além das numéricas. Bem, vamos selecionar os dados. É um processo de 4 etapas, bem simples. Vamos selecionar os dados, copiar, copiei os dados. Irei abrir uma nova planilha. Colei os dados na planilha. Veja que os dados estão colados em apenas uma única coluna. Eles não estão divididos por colunas. Por mais que pareça, os dados estão somente dentro da coluna A. Agora precisamos passar esses dados desorganizados, veja que os dados estão todos desorganizados, para uma ordem vertical crescente. E depois inseriremos a fórmula de contar as duplicatas e depois removeremos as duplicatas. Bem, eu vou formatar a tabela para melhorar a visualização no vídeo. Como que passamos esses dados que estão em uma única célula de forma horizontal para uma coluna vertical? O Excel tem a opção em dados, na aba de dados tem a opção texto para coluna. Texto para colunas, escolho delimitado, avançar como o texto está separado por espaço, está vendo? Cada número está separado do outro por espaço, eu seleciono espaço. Espaço, concluir. Agora todos os números estão arranjados em colunas individuais. Basta apenas selecionarmos toda esta região, você pode apertar Ctrl Shift e a seta da direita, ou clicar com o mouse também. Seleciona toda essa região, clique em copiar, e agora você irá colar, porém utilizando a opção colar especial. Colar especial tem transpor, é esse ícone de transpor, ou você clica em colar especial, transpor, transpor. Agora os dados estão todos organizados, são todos organizados de forma vertical. Veja que é sempre importante conferir se todos os dados estão aqui. Como temos 30 peças, selecionamos todos os elementos das células e veja que o Excel dá a contagem de 30. Tá? Irei excluir esta linha, pois ela não me serve mais. Então aqui temos a peça, as peças, que é a coluna X. E teremos aqui a coluna de frequência. Correto? Precisamos chegar nessa tabela preenchida com a informação de quantas vezes cada elemento aparece. Esse processo é muito simples. Só melhorar a formatação, perfeito. Então, frequência. Como eu defino a frequência? Primeiro eu vou organizar os elementos em ordem crescente. Eu seleciono todos os elementos, Ctrl Shift para baixo. Classificar, vou classificar do menor para o maior, apenas a seleção. Agora está em ordem crescente, veja que está em ordem crescente perfeita, do 21 ao 36. E agora a frequência, eu irei inserir a fórmula CONT-C. A fórmula CONT-C, ela funciona assim. Ela tem dois argumentos. O primeiro argumento é uma seleção, vou selecionar os dados. E o segundo argumento é que número eu quero procurar dentro dessa área em azul. Ora, eu quero procurar o número 21. A fórmula CONT-C me diz quantas vezes um número aparece dentro de uma área. Veja, utilizando a fórmula, ela me diz que o 21 aparece 3 vezes dentro desta seleção em azul. Irei marcar a seleção aqui em cinza clarinho, marcar em verde clarinho. Essa é a seleção que devemos procurar a repetição dos elementos. A fórmula CONT-C, ela funciona de qualquer forma que você quiser. Por exemplo, darei um exemplo mais legal. Ó. Igual, CONT-C. Primeiro argumento, eu seleciono uma área qualquer, e o segundo argumento eu digo quantas vezes o número 25 aparece nesta área, por exemplo. Veja que não aparece nenhuma vez, obviamente. Então, apenas aplicaremos a fórmula e depois copiaremos a fórmula em série para as demais células. Então, primeiro argumento é o intervalo, você aperta Ctrl Shift para baixo, seleciona tudo, e depois o critério é o número que eu quero achar nesse intervalo, eu quero achar o número 21. Então, o 21 aparece 3 vezes, ó. 1, 2, 3.
Agora irei copiar esta fórmula para as demais células. Para copiar a fórmula efetivamente, eu preciso travar a região de busca, tá? Eu só quero buscar aqui dentro, eu não quero que a região de busca ande conforme eu arraste a fórmula para as outras células. Então você aperta F4 para inserir o cifrão antes e depois da letra das células. Só apertar F4 e aí você clica 2 vezes no cantinho da célula que ela copia a fórmula para todos os elementos. Você pode também arrastar com o mouse, clicar no canto direito da célula e arrastar com o mouse. E aqui temos a frequência dada. Basta apenas que selecionemos esses elementos e os copiemos, porém agora copiaremos apenas como valores, sem as fórmulas. Você clica em copiar e agora clica em colar valores, apenas valores. Será colar os valores. E agora temos os valores nas células sem as fórmulas, tá vendo? Aqui eu tenho só o 3. Se eu clicar aqui, eu tenho fórmula. Eu não quero fórmula, por quê? Porque eu irei usar a opção excluir duplicatas. Selecionamos a área que desejamos. Iremos clicar na aba de dados do Excel. Tem a opção remover duplicatas. Remover duplicatas. Quero remover duplicatas da coluna de peças e remover duplicatas da coluna de frequência. Clico OK, ele removeu os valores. Agora temos todos os valores individualizados. Temos as peças, os elementos e quantas vezes cada elemento aparece. Olha que maravilha. Veja que a contagem da frequência, ela tem que dar 30, porque nós temos 30 elementos. A frequência diz quantas vezes cada elemento aparece. Então, somando a frequência, ó, veja que o Excel dá 30. Isso aqui é soma. Você pode inserir a função soma aqui também. Você pode inserir a função soma, ó, igual soma. E aí você seleciona esta região, clica OK. Veja que ele te dá 30, bem certinho. O interessante é que se você selecionar todos os elementos, você vai ver que a contagem deles é 30. E a contagem da frequência tem que ser 30 quando a tabela estiver finalizada. Bem, espero que possa ter sido de utilidade. Em outros vídeos ensinarei como montar o histograma do Excel dessa forma bem legal, que cria uma tabela embaixo dos valores. Mas é fundamental entender essa primeira etapa. Espero que possa ter sido de valia. Veja que os dados estão todos corretos, iguaizinhos aos da tabela realizada manualmente. Porém, nesse método, temos a certeza de não termos esquecido nenhum elemento na contagem e ela pode ser aplicada para dados de intenso volume. Quando temos muitos elementos, seria difícil individualizá-los e contá-los um por um. Grande abraço!